Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui à unidade 2 de IAL, onde a gente está abordando os espaços vetoriais. Então, vamos falar as propriedades imediatas que seguem da definição de espaços vetoriais, que seguem de imediato dos axiomas e que valem para qualquer que seja o espaço vetorial. Independente da natureza dos elementos, essas propriedades aqui vão valer sempre. Aí vamos discutir alguns exemplos, é importante ter exemplos, e aqui a gente vai dar destaque para os exemplos que têm mais relevância, tanto na matemática quanto nas aplicações fora da matemática. E depois vamos falar de subespaços vetoriais, que é um conceito importante aqui, maneira de a gente construir espaços vetoriais a partir de outros espaços já conhecidos. Então, o conteúdo do livro-texto, capítulo 4, que deve ser aprofundado o estudo do capítulo 4, além do que é discutido aqui. Então, as propriedades imediatas dos espaços vetoriais. Então, Então, aqui é a notação do espaço vetorial. Você precisa identificar quem é o conjunto dos elementos, né, que vão ser os vetores, se são vetores mesmo, se são matrizes, etc. A operação, que é a soma, que isso a gente chama de soma, mas é uma coisa abstrata, tá? Então, a adição abstrata e a multiplicação escalar também, uma operação abstrata. Então, é esse trio que é o espaço vetorial, mas a gente muitas vezes chama só de né, destacando o conjunto e ficando subtendido as duas operações. Mas quando for necessário, pode escrever assim. Então, seja um espaço vetorial. Então, para cada U e V elementos de R e cada alfa e beta elementos de R, valem o seguinte. Então, primeiro, essas propriedades aqui. A propriedade 1, 0 vezes U é U. Aqui eu estou colocando essa setinha porque está aparecendo aqui o zero, mas são duas coisas diferentes. Aqui é o número real 0 e aqui é o vetor nulo. Então, nesse momento, para destacar isso, eu vou colocar essa setinha para indicar que aqui é o vetor nulo. Mas a gente não vai ficar usando essa setinha não, tá? Aqui é só para, nesse caso específico, a gente não confundir. Então, esse 0 é o número real 0 e esse 0 aqui é o vetor nulo. Então, 0 vezes qualquer vetor é igual ao vetor nulo. Propriedade 1. Propriedade 2, menos 1 vezes qualquer vetor é o oposto do vetor. Então, lembre-se, essa notação aqui é simplesmente a notação para indicar o vetor oposto do vetor U, que a gente assume como axioma, né, a existência dele. Agora aqui está dizendo a relação, menos 1 vezes o vetor U é o oposto de U. Então a propriedade 3, alfa vezes o vetor 0 é o vetor 0. Então aqui para não gerar confusão com o número real 0, também eu vou chamar aqui usando a setinha. Então alfa é um número, aqui é o vetor nulo. Então alfa vezes o vetor nulo é o vetor nulo. Propriedade 4, menos alfa vezes qualquer vetor é igual a alfa, né, vezes o vetor oposto de U, que é igual ao oposto do alfa vezes U. Então, vocês têm que ler isso aqui dessa forma. Ó. Isso aqui é o número real menos alfa, multiplicado aqui pelo vetor U. Aqui é o número real alfa, multiplicado pelo oposto de U. E aqui é o oposto do vetor alfa vezes U. Agora, aqui o que a propriedade está dizendo é que é tudo igual, tá? A operação 5, tá? Então, aqui é a diferença de dois números reais, alfa menos beta vezes U. Então, é a diferença, agora aqui é a diferença de vetores, né, que foi definida no vídeo anterior. Então, é o vetor alfa vezes U menos o vetor beta vezes U. Então, alfa menos beta é um número real, vezes U, que é um vetor. Então, é a diferença desses dois vetores. Também, alfa, agora aqui é a diferença de vetores, aqui são dois vetores. Então, aqui é a diferença de vetores, aí o resultado eu multiplico por alfa. Então, alfa vezes essa diferença é a diferença aqui também de vetores desses dois vetores, ok? Tá errado aqui também, tem que consertar. Alfa U, alfa V. Bom, a propriedade 6, se eu tenho alfa vezes um vetor dando igual ao vetor nulo, então ou o número alfa é 0, ou o vetor que eu estou multiplicando é o vetor nulo, tá? Então a única maneira disso aqui dar o vetor nulo é se for o número alfa igual a 0,
A gente já viu que isso acontece aqui. Ou o vetor sendo o vetor nulo, né, que a gente já viu isso também acontecendo aqui. Tá? Então, as provas. As provas são aplicações diretas dos axiomas, junto com as propriedades que vão sendo demonstradas. Então, primeiro, eu vou mostrar aqui a propriedade 1. Então, a prova da propriedade 1. Eu vou mostrar que 0 vezes u, 0 vezes o vetor u, é o vetor nulo. Então, u mais o vetor u mais esse vetor aqui, que eu quero calcular, então eu vou calcular esse vetor. Então, u mais 0 vezes u é igual a quem? U é 1 vezes u. Por quê? Isso é um axioma. Tá? É o axioma que define aí, no caso da multiplicação escalar, o elemento unidade. Então, u é igual a isso pelo axioma. Vocês vejam no vídeo, nas notas anteriores, qual é o número desse axioma. Então, eu substituí aqui usando o axioma, e aqui eu só repeti. Agora, daqui para cá, eu usei a distributividade, tá? Então, isso daqui é quem? É 0 mais o número 1 mais o número 0 vezes o vetor u, tá? Então, usei nessa passagem daqui para cá a distributividade. E aqui, o número 1 mais 0 é o número 1, tá? Então, e 1 vezes u, também o axioma, né, que diz que é u. Portanto, ó, u mais 0 vezes u é o vetor u. Então, qual é o vetor que tem essa propriedade, que é caracterizado por essa propriedade, tá? Então, assim, numa aula presencial, eu esperaria alguém responder. Aqui, infelizmente, não tem como, então eu mesmo tenho que responder. Então, o vetor que caracteriza essa propriedade é o vetor nulo. Então, o vetor nulo ele é caracterizado pelo quê? Então, u mais o vetor nulo... O vetor nulo é caracterizado por essa propriedade. Deixa eu escrever aqui em vermelho. U mais 0 igual a 0 mais u igual a u, para todo u. Isso é o que caracteriza o vetor nulo. Então, é uma coisa desse tipo que a gente tem aqui, ó. Isso aqui é o que eu não sei quem é, eu quero descobrir. Então, u mais esse fator que eu quero descobrir dá igual a u. Tá? Então, é isso que está aqui, ó. Então, o único vetor que tem essa propriedade, a gente viu no vídeo anterior que o vetor nulo é único, ele é o único que tem essa propriedade. Então, o único vetor que tem essa propriedade é o vetor nulo. Então, isso aqui tem que ser o vetor nulo. Tá? Então, conclusão, que isso é o vetor nulo. Então, veja que todas essas passagens, elas estão carregadas dos axiomas. Então, embutido aqui, passagem por passagem, vários dos axiomas que foram enunciados no teorema. Então, ó, qualquer espaço vetorial, independente da natureza dos elementos, o escalar 0 vezes qualquer vetor dá o vetor nulo. Isso aqui vai valer sempre, em qualquer lugar do universo. A propriedade 2 agora, vamos provar. Então, eu quero provar que menos 1 vezes u é igual ao oposto de u. Então, eu vou fazer essa conta aqui, ó. 1 mais menos 1 vezes u é igual, de novo, u é igual a 1 vezes u, que é um dos axiomas. Então, substituir, isso aqui eu repeti. Aí daqui para cá eu usei de novo a distributividade. Tá? Então, usando a distributividade vai ficar 1 mais menos 1 vezes o vetor u. Então, aqui é o número 1 mais o número menos 1, que dá 0, o número real 0. Então, 0 vezes u. Então, 0 vezes o vetor u, que a gente já viu pela propriedade 1, que é o vetor nulo. Então, eu tenho que isso daqui vai dar o vetor nulo. Aí, do mesmo jeito que aconteceu com o vetor nulo, só tem um vetor que tem essa propriedade, que é o vetor oposto. Então, o vetor oposto de u é o único. A gente viu também no vídeo passado que ele é único. Então, o vetor oposto de u é o único que tem essa propriedade. Então, o que eu tenho aqui, ó, u mais menos 1 vezes u, dando o vetor nulo. Então, é o que eu tenho aqui nesse caso. Então, esse vetor aqui ele é único. Então, esse aqui, que eu não sei quem é que eu estou querendo calcular, é o vetor oposto de u. Tá? Então, daqui eu concluo que menos 1 vezes u é o vetor oposto de u. Então, é a propriedade 2. Tá? Então, qualquer que seja o espaço vetorial, qualquer que seja a natureza dos elementos do espaço vetorial, vai valer essa operação aqui. Essa conta aqui vai valer.
Então agora vamos provar a propriedade 3, que alfa vezes o vetor nulo é o vetor nulo. Então 3, vamos provar 3, aí eu vou querer calcular isso daqui, ó. Então vou querer calcular agora esse vetor, alfa vezes o vetor nulo. Então alfa vezes o vetor nulo é alfa mais quem? É alfa vezes o vetor u vezes o seu oposto, ok? Então, agora usando a distributividade, vai ficar alfa vezes u mais alfa vezes o oposto de u, ok? Então fica alfa vezes u mais alfa vezes... Aqui a gente já acabou de ver que esse oposto de u é menos 1 vezes u, ok? Então fica alfa vezes u mais... Aí aqui eu usei a associatividade, ó. Daqui para cá eu substituí isso daqui usando a associatividade. Associatividade da multiplicação por escalar. Então, o que diz? Alfa vezes beta vezes u igual a alfa vezes beta vezes u. Então, usei essa propriedade aqui com alfa e com beta sendo menos 1. Então, usei daqui para cá, ó, tá? Então, aí repeti alfa u e aqui eu substituí usando a associatividade. Só que aqui é a multiplicação do número alfa pelo número menos 1, que é menos alfa. Então, alfa vezes u mais menos alfa vezes o vetor u, tá? Só que aqui a gente viu também que isso daqui é o oposto do vetor do vetor alfa u. Então, alfa u vezes o vetor oposto de u. Então, isso aqui vai dar o vetor nulo, que aqui é o alfa u mais o seu oposto, então dá o vetor nulo. Ou seja, alfa vezes o vetor nulo é o vetor nulo, tá? Que era o que a gente queria provar. Então, alfa vezes o vetor nulo é o vetor nulo. Aqui nessa passagem eu usei, eu não quebrei um pouco a ordem aqui, mas aqui nessa passagem, deixa eu voltar aqui, nessa passagem daqui para cá, eu usei a propriedade que eu vou provar agora. Devia ter provado essa aqui primeiro, tá? Eu vou provar essa propriedade 4. Então, ó, menos alfa vezes u é o oposto de alfa vezes u. Eu usei isso daqui, ó. Menos alfa vezes u é o oposto do vetor alfa u. Essa propriedade aqui. Então, deveria ter feito essa aqui primeiro, mas não importa, tá? Então, fica esse comentário aí para vocês observarem nas anotações de vocês. Então, vamos provar agora a propriedade alfa. Tem que provar que isso é igual a isso e também que isso é igual a isso. Então, vamos começar. Alfa vezes u, vou somar, né? Alfa vezes u mais menos alfa vezes u. Então, usando a distributividade, fica alfa mais menos alfa vezes u. Só que aqui é a soma de números reais. Então, é o número real alfa mais menos alfa, que é alfa menos alfa, que é 0. Então, 0 vezes u é o vetor nulo. Então, foi a propriedade 1 aqui, ó. Então, alfa vezes u mais menos alfa vezes u é o vetor nulo. Então, de novo, é a propriedade que caracteriza o oposto, o vetor oposto. Então, a propriedade que caracteriza o vetor oposto, tá? Então, com isso, esse elemento que está aqui tem que ser o vetor oposto desse, tá? Então, esse elemento que está sendo somado, que eu não sei quem é, como a soma com isso aqui é igual ao vetor nulo, então esse elemento aqui tem que ser o oposto do vetor alfa u. Então, menos alfa vezes u é o oposto do vetor alfa u, tá? Então, era isso aqui, ó. Menos alfa vezes u é o oposto do vetor alfa u. Agora vamos provar isso aqui. Então, alfa vezes menos u também é o oposto do vetor alfa u. Então, começando aqui, alfa vezes u vezes alfa vezes menos u. Então, alfa vezes u vezes alfa vezes menos 1 vezes u vai ser alfa vezes u mais aqui. Agora, usando a associatividade também, do mesmo jeito que foi usado aqui, ó. Do mesmo jeito que foi usado aqui. Então, aqui eu usei a associatividade e escrevi isso. Aqui, alfa vezes menos 1, multiplicação de números reais. Então, alfa vezes u, que vai dar menos alfa, vezes u. E isso aqui a gente já viu que é o vetor oposto, então vai dar 0, tá? Então, alfa vezes alfa menos u vai dar o vetor oposto.
Então, de novo, a gente quer calcular isso. E a gente somou com alfa vezes u e viu que dá zero. Então, esse elemento aqui tem que ser o oposto desse vetor aqui. Então, alfa vezes menos u é menos alfa vezes u. Ok? Então, vejam, a gente vai usando os axiomas e as propriedades que foram sendo provadas anteriormente, tá? Esse daqui eu só deveria ter colocado esse aqui antes desse, mas tudo bem. Não importa. Eu expliquei aqui. A propriedade 5, então essa daqui eu vou deixar como exercício para vocês fazerem. Então tentem fazer, tá? Eu vou ficar aí como exercício. E a propriedade 6 eu vou fazer, então seja alfa vezes u igual ao vetor nulo. Então a gente está assumindo que vale alfa vezes u vetor nulo. Então eu quero provar que ou o número alfa é zero ou o vetor u é o vetor nulo. Então, suponha que alfa vezes u é o vetor nulo e que alfa é diferente de zero. Bom, só tem duas opções para alfa. Ou ele é zero ou ele é diferente de zero. Então vamos supor que ele é diferente de zero para ver o que acontece. Se ele for zero, já é uma situação que está aqui, tá? A outra opção é ele ser diferente de zero. Então, se ele é diferente de zero, a gente vai ter que provar que quem tem que ser zero é o vetor nulo, é o vetor u. Então, suponha que alfa vezes u é o vetor nulo e alfa é um número diferente de zero. Bom, então, o vetor u é 1 vezes u, tá? Só que 1 é o inverso de alfa vezes alfa, porque alfa é diferente de zero, então todo número real tem um inverso multiplicativo. 1 sobre alfa, ou alfa sobre 1, alfa, então alfa menos 1, ou 1 sobre alfa, tá? O inverso multiplicativo. Então, 1 é alfa menos 1 vezes alfa. E aí agora eu vou usar a associatividade. Então, aqui vai ficar alfa menos 1 vezes alfa vezes u. Só que eu estou assumindo que alfa vezes u é o vetor nulo. Então, isso aqui vai ficar alfa menos 1 vezes o vetor nulo. Então, qualquer número vezes o vetor nulo dá o vetor nulo. Então, a gente já viu isso, foi essa propriedade. Então, ó, u é o vetor nulo. Então, o que aconteceu? Se a gente assume isso, que o alfa é diferente de zero, então, obrigatoriamente, o u é o vetor nulo. Então, conclusão, ou o alfa é o número zero, ou u é o vetor nulo. E aí, com isso, a gente conclui a prova da propriedade 6. Bom, aí a gente conclui essas propriedades básicas, imediatas, só reforçando que elas vão valer para qualquer espaço vetorial, independente da natureza dos elementos, seja lá o que eles forem, desde que vocês tenham um espaço vetorial, então essas propriedades aqui vão valer sempre, qualquer situação. Se a gente precisar provar que um determinado conjunto com uma adição e uma multiplicação por escalar é um espaço vetorial, o que a gente tem que fazer? A gente tem que seguir esse roteiro aqui, ó. Então, para verificar se um conjunto com um dado munido de duas operações é um espaço vetorial, então uma adição e uma multiplicação por escalar, se a gente quer verificar que isso forma um espaço vetorial, então o que a gente deve fazer é o seguinte, ó. Obviamente, identificar quem é o conjunto, né? Se é vetores, se é matriz, se é funções, se são sequências, etc. Tá? Identificar também as operações, a operação de adição, né? Então, tem que entender bem quem é a operação de adição. Então, esse nome adição é uma abstração da soma que a gente está acostumado desde criança. Então, uma coisa abstrata aqui. Então, a gente tem que identificar bem claramente quem é essa operação de adição. Depois, verificar que ela satisfaz os axiomas de A1 até A5, né, que estão no vídeo anterior. Então, tem que verificar esses 5 axiomas aqui, que a adição satisfaz. Depois, também tem que identificar o conjunto dos escalares, se é R ou se é o conjunto dos complexos. Para a gente aqui, a maioria dos casos vão ser os reais mesmo, raramente vai ser complexo. Então, praticamente isso daqui não vai ter que se preocupar, porque vão ser os reais quase sempre. Aí identificar quem é a operação de multiplicação por escalar também, então isso é uma coisa abstrata, então vai ser definida abstratamente essa operação, aí você tem que identificar claramente quem é. E depois verificar que ela satisfaz as operações, que essa operação de multiplicação por escalar satisfaz os axiomas. É 1 até, aqui é só até 3, não é 4. É 3. São 3 axiomas para a definição envolvendo a multiplicação por escalar. Bom, veja que é um trabalho relativamente
longo fazer isso, né? Mas às vezes é necessário fazer. Então vamos ver exemplos aqui de espaços vetoriais. Bom, o primeiro foi a motivação, o exemplo 1, o espaço dos vetores do plano, ou no espaço, os vetores geométricos, toda aquela motivação que foi feita no vídeo anterior. Então, o conjunto desses vetores geométricos, com a operação de adição que foi definida e a operação de multiplicação por escalar, formam um espaço vetorial. Que, na verdade, toda a motivação para definir espaço vetorial, até o nome é emprestado dessa situação. Então, vetores para a gente não necessariamente significam aquelas setinhas, são coisas abstratas, podem ser matrizes, podem ser funções, podem ser pontos, podem ser infinitas coisas, né? A gente vai ver ao longo das aulas os exemplos. Então é o primeiro exemplo, né? Os vetores do plano no espaço com as operações que foram definidas. Um outro exemplo que já foi trabalhado bastante é o espaço das matrizes, com a adição de matriz, que vocês estudaram bastante, e a multiplicação de um número por uma matriz, que também devem ter estudado bastante. Então esse conjunto, com essa adição de matriz e multiplicação por escalar, forma um espaço vetorial. Também é outro espaço importante. Para a gente aqui vai acabar sendo o espaço mais importante. Talvez o segundo mais importante. Então é outro exemplo extremamente importante. É o espaço vetorial das matrizes com uma ordem qualquer, ordem M por N. Um outro exemplo importante, que é importante para o caso das aplicações, né, tanto em matemática quanto fora da matemática, então o que a gente vai chamar de espaços euclidianos. Então o que são os espaços euclidianos? Então é o Rn. O que é o Rn? É o conjunto desses pontos aqui, ó, das ênuplas. Isso aqui são sequências tamanho n, né, ou ênuplas, formadas x1, x2, etc., até xn, onde cada uma dessas componentes são números reais. Então isso é o Rn. Então, R2, o R1, o próprio R, né? O R1, R2, R3, etc. Então, ó, dados o número real alfa, né? Que vai ser o escalar, e vetores U e V em Rn, então como é que a gente define a soma? A soma vai ser definida assim, ó. U mais V é a soma componente por componente. Então, U mais V é a componente x1 do vetor U, mais a componente y1 do vetor V, e assim por diante, vai fazendo com cada componente, com cada coordenada, até xn do vetor U mais yn do vetor V. Então essa aqui é a definição da soma. E a multiplicação por escalar vai ser como? Simplesmente alfa vezes U, eu vou pegar cada componente do vetor U e multiplicar pelo número alfa. Então alfa vezes U é alfa x1, etc., até alfa xn. Então veja, aqui no roteiro, ó, eu falei, tem que identificar quem é o conjunto. Quem é o conjunto nesse caso? O conjunto é o conjunto das ênuplas de tamanho n, né? Os vetores aqui do plano do espaço Rn, então o espaço Rn. Então identificou quem é o conjunto. Depois identificar quem é a operação de adição. Está aqui, a operação de adição. Foi definida desse jeito. Tá? E aí o passo seguinte, que seria o mais trabalhoso, verificar que todas essas operações satisfazem aqueles axiomas de A1 até A5. Só que eu não vou fazer isso. Sugiro que façam como exercício, tá? No livro também não está feito, ele não vai gastar espaço no livro para fazer isso, mas é um exercício aí que deve ser feito uma vez na vida. Então verificar que essa operação de adição satisfaz os axiomas de A1 até A5, tá? Depois identificar quem é o conjunto dos escalares, no caso aqui está dito aqui, alfa é o número real, e identificar a operação de multiplicação por escalar, então foi definida aqui. E depois verificar que ela satisfaz os axiomas também, de E1 até E3. Então o passo seguinte aqui seria verificar os axiomas, que eu também não vou fazer, sugiro que façam como exercício. Então isso aqui vai definir um espaço vetorial, então isso aqui é Rn, com essa adição e com essa multiplicação por escalar, é um espaço vetorial. Então é isso que a gente vai chamar de espaço euclidiano de dimensão n, o espaço euclidiano n-dimensional, que vai ser detalhado um pouco mais ao longo das aulas. Dois casos particulares para esse é quando o n é 2, que é o R2, e quando o n é 3, o R3. Então o R2, então a gente não usa essa notação para não ficar sobrecarregando desnecessariamente. Então no R2 a gente chama XY. Então é o plano cartesiano, que vocês já estão mais familiarizados.
E o R3 também a gente não chama x1, x2, x3, chama XYZ. Tá? Então é o espaço euclidiano tridimensional, então é o R3. Então o único detalhe é só que a gente não costuma usar essa notação aqui com o x e o índice, chama XY, XYZ. Tá? E eles têm mais destaque em vários outros contextos, nos cursos de cálculo, por exemplo. O próximo exemplo é o espaço das funções reais. Então, dado um conjunto não vazio, um conjunto qualquer, não precisa ser espaço de nada, basta ser um conjunto não vazio, seja o conjunto das funções f, tem domínio no conjunto D e valores em R. Então, a função f tem domínio aqui no conjunto D, contra domínio nos reais. Então pega um ponto x do conjunto D e leva o valor f de x, que é um número real. Tá? Então isso é a função f de D em R. Então para cada alfa em R e qualquer função aí, fg nesse conjunto, então a gente define a soma. Isso aqui é a função soma. A função soma da função f com a função g. Como que ela é definida? Em cada x do domínio é calculado assim, a soma desses dois números. Então aqui são números reais, então eu posso somar. Então, por definição, a função soma da função f com a função g, ela é calculada assim, f mais g em x é f de x mais g de x, para todo x. A multiplicação por escalar também, essa aqui é essa função, a função alfa vezes a função alfa f, então o número alfa vezes a função f, calculada em x é como? É alfa vezes o f de x. Então esse é um número real, esse aqui é um número real, então você pode multiplicar. Então, por definição, isso é a função alfa x. Então, esse conjunto é um espaço vetorial. Então, do mesmo jeito, foi identificado quem é o conjunto dessas funções. Tá? Foi identificado quem é a soma. Então, a soma de duas funções é uma função. E essa função soma é definida assim. Foi identificado quem é o conjunto das escalares, que é o conjunto dos números reais mesmo, e a multiplicação por escalar, que foi definida assim. A multiplicação escalar alfa vezes f é definida como sendo essa função. Aí tem que verificar todos os axiomas para adição, que vai de A1 até A5, e os axiomas da multiplicação por escalar, que vai de E1 até E3. Então não vou fazer isso também, tá? Mas sugiro que tentem fazer como exercício. Então isso vai dar um espaço vetorial. Também é extremamente importante. Então os espaços vetoriais importantes para álgebra linear, principalmente, os mais importantes vão ser quais? Esses, os espaços das matrizes, esses espaços euclidianos e esses espaços de funções também. Vão ser os mais importantes praticamente ao longo dos cursos que vocês vão fazer que envolvam alguma coisa de álgebra linear. Esse outro exemplo aqui ele é importante também, mas em um contexto mais específico de matemática, um contexto de álgebra abstrata. Então, o espaço dos polinômios. Então, o espaço dos polinômios, então, chamado aqui espaço dos polinômios. Então, dado um inteiro, n maior ou igual a zero, seja P índice n, esse P com essa barra dupla, P índice n, o conjunto dos polinômios de grau menor que ou igual a n. Tá? Cuidado, aqui não está sendo dito os polinômios de grau n, os polinômios de grau menor ou igual a n. Então, pode ter grau igual a n, mas pode ter grau menor, não pode ter grau maior. Tá? Então, mais o polinômio nulo. Quer dizer, isso aqui é o conjunto desses PNs unido com o polinômio nulo. O que é o polinômio nulo? Porque o polinômio nulo não tem grau bem definido. É o polinômio P de x identicamente nulo. Ele não tem grau bem definido. Tá? Não se define o grau para o polinômio nulo. E aí eu preciso acrescentar ele nesse conjunto aqui. Tá? Então, dado alfa um número real qualquer, e dois polinômios, um polinômio px e um polinômio qx, aqui a forma genérica do polinômio p, aqui a forma genérica do polinômio q. Então, eu vou definir a soma. O polinômio que é a soma. Como que é definido? Então, o polinômio p mais q, calculado em x, é simplesmente isso. Ó. Eu somo correspondentemente cada um dos coeficientes, né? Do polinômio p com o polinômio q. Tá? Então, isso é somado correspondentemente, né?
os coeficientes do polinômio. Então, acho que vocês já estão mais familiarizados com isso. Então, por definição da soma dos polinômios é isso. E a multiplicação escalar também, simplesmente eu vou pegar os coeficientes do polinômio e multiplicar tudo por alfa. Então, αn vezes αbn menos 1, etc., α1 até α0. Então, esse é um outro polinômio e vai ser o alfa vezes p. Então, ó, essa adição definida assim vai satisfazer os axiomas de A1 até A5. E essa multiplicação por escalar também vai satisfazer os axiomas de A1 até A3. Tá? Então, esse conjunto é um espaço vetorial também. Então, teria que verificar esses axiomas, mas não vou fazer aqui. E vocês podem tentar fazer como exercício, sugiro que façam. Nesse exemplo, esses exemplos são exemplos práticos importantes, que têm muitas aplicações, né? Com destaque maior aqui para o nosso caso, do exemplo 2, espaço das matrizes, exemplo 3, o espaço euclidiano, e o exemplo 4, espaço de funções. Esse exemplo aqui é importante também, mas ele tem uma importância maior em um contexto que não vai ser relevante para a gente, tá? Outro contexto de matemática aí. Esse exemplo 6, ele é um exemplo esdrúxulo, assim, só para mostrar que as coisas podem ficar bem estranhas, assim, quando você vê pela primeira vez. Então, exemplo 6, eu vou pegar o conjunto E como sendo o conjunto dos números reais e vou definir as operações. Tenho que definir as operações. Então, eu vou pegar dois números reais, U e V, o que é a soma desses dois números reais aqui, desses elementos do espaço vetorial, então desses dois vetores. A soma é igual ao produto. Então, cuidado, essa soma aqui, ó, não é a soma de números reais. U e V são números reais. U e V são números reais, que vão ser os vetores. Mas essa soma não é a soma de números reais. Essa aqui é a soma abstrata, a soma que vai definir o espaço vetorial. Essa soma aqui, ó. Isso aqui é uma soma definida abstratamente. Então, não é a definição de soma de números reais. Então, por exemplo, se eu pegar U igual a 1 e V igual a 2. Então, isso aqui, 1 mais 2 igual a 3. É a soma normal. Mas essa soma aí, que é a soma diferente, 1 mais 2, por definição, é quem? É 1 vezes 2, que é igual a 2. Tá? Então, essa soma aqui é a soma que vai definir o espaço vetorial. Não é a soma normal de números reais, não, tá? Então, tá sendo feita aqui uma definição, por isso que eu chamei aqui um exemplo esdrúxulo. Tá? A definição de soma sendo feita abstratamente, mas ela usa a multiplicação aqui dos números reais. E aqui a multiplicação por escalar. Então, alfa vezes U, por definição, é o quê? É U elevado a alfa. Então, isso aqui é a multiplicação, não é a multiplicação de dois números, não. Dos números reais, não. É a multiplicação abstrata, a que vai entrar aqui na definição do espaço vetorial. Então, o alfa vezes U, por definição, é a potência alfa elevado a U. Então, por exemplo, se eu fizer o alfa igual a 2 e o U igual a 3, né? Se eu fizer isso, o alfa igual a 2 e o U igual a 3, então, 2 vezes o escalar alfa vezes o vetor 3, por definição, é 3 elevado a 2, que é igual a 9, né? Então, veja que não é a mesma coisa de multiplicar, não é a multiplicação normal de números reais, não, que essa multiplicação seria 6. Então, essa é a multiplicação escalar que eu preciso aqui para o espaço vetorial. Então, por definição, essa multiplicação aqui é 9, tá? Então, foi definida a soma, foi definida a multiplicação escalar. Essa soma vai satisfazer os axiomas de A1 até A5. Aí isso aí tem que se verificar. Sugiro que nesse exemplo façam como exercício, para vocês perceberem, tá? E a multiplicação por escalar satisfaz os axiomas de E1 até E3. Então, também sugiro que façam. E aí vocês vão ter um espaço vetorial. Esse espaço vetorial, não desconheço alguma importância dele. Então, aquilo é só para mostrar que as coisas podem ficar bem diferente do que a gente está acostumado. Mas é porque a gente está tratando de uma teoria abstrata. Então, essa teoria abstrata pode, num primeiro momento, ficar um pouco estranha, difícil de entender, mas a gente vai ganhar muito com ela quando a gente começar a aprender direitinho, entender direitinho, porque a gente vai aprender abstratamente e as coisas vão funcionar em muitos contextos. Tá?
Bom, o próximo conceito aqui é o conceito de subespaço vetorial, que é uma maneira da gente construir espaços a partir de espaços que a gente já conhece. Então, seja esse aqui um espaço vetorial, né, é mais ponto, um espaço vetorial, e S um subconjunto desse espaço E. Então, dizemos que S é um subespaço vetorial de E se vale o seguinte. Primeiro, ele é diferente do vazio, o conjunto E é diferente do conjunto vazio. E segundo, S mais ponto é um espaço vetorial, onde a adição é a mesma adição do espaço principal, do espaço mãe, digamos assim, ou do espaço pai. Tá? E a multiplicação por escalar também, a multiplicação por escalar aqui é a mesma. Então você vai olhar aqui, você tem o conjunto E e tem um subconjunto dele. No conjunto E você tem a adição, você vai usar a mesma adição para o subconjunto. Você tem uma multiplicação, você vai usar a mesma multiplicação para o subconjunto. Tá? Então, ele vai ser um subespaço, se for diferente do vazio, e isso daqui foi um espaço vetorial, ou seja, satisfazer a adição, satisfizer os axiomas de A1 até A5, e a multiplicação satisfizer os axiomas de E1 até E3. Tá? As operações são as mesmas. Então, essa é a definição de espaço vetorial. Bom, então, a rigor, se a gente quisesse verificar que um determinado subconjunto de um conjunto, de um espaço vetorial é um espaço, um subespaço vetorial, a gente tem que verificar todos aqueles axiomas. Então, veja que vai ser uma trabalheira um pouco demasiada para fazer assim, mas felizmente a gente tem um critério, que é dado por esse teorema, que facilita tudo, que diz simplesmente o seguinte, ó, um subconjunto S de E num espaço vetorial fica subentendido que é um espaço vetorial. Então, um subconjunto S de E forma um subespaço vetorial de E se somente se vale o seguinte. Primeiro, o vetor nulo está em S, o vetor nulo é o vetor nulo do espaço E. Então, o vetor nulo está em S. Segundo, então, item B, para todo U e V em S, a soma está em S. Isso quer dizer que o S é fechado para a soma. Então, a gente diz que isso aqui, S é fechado para a soma. Então, é a propriedade de fechamento, só que restrita para o S. E o item 3 do teorema, para todo U, todo vetor, todo elemento de S e todo escalar alfa, então a multiplicação escalar também é um elemento de S. Então, aqui a gente diz também que S é fechado para multiplicação. Tá? Então, as propriedades A, B e A são propriedades de fechamento. Então, quando vale isso, a gente vai ter que o subconjunto S é um subespaço vetorial. Então, vamos provar isso aqui. Primeiro, o que está sendo dito aqui? Ó, se somente se. Quer dizer o quê? Se S for um espaço vetorial, então valem essas três coisas. E a recíproca também é verdadeira. Se valem essas três coisas, então S é um subespaço vetorial. Então, vamos supor primeiro que S é um subespaço vetorial e verificar que vale essas três coisas. Então, é isso que eu estou indicando aqui. Ó. Então, a direção aqui, né, essa setinha aqui, é essa parte si. Quer dizer o quê? Estou assumindo que S é um subespaço vetorial. Tá? Aí tem que valer isso. Ora, mas isso é direto à definição. Por quê? Tem um vetor nulo e ele é fechado para soma e para multiplicação por escalar. Então, aqui não tem o que ser feito. Isso é direto da definição, tá? Que eu estou assumindo que ele é um subespaço vetorial. Um subespaço vetorial é um espaço vetorial. Então, tem isso daqui satisfeito automaticamente. Então, o mais interessante é o contrário. Assumindo que vale essas três coisas, provar que ele é um subespaço de E, tá? Então, primeiro, item A. O que eu tenho que provar? A definição diz que ele é diferente do vazio. Então, que ele é diferente do vazio sai pelo item A. Então, o item A implica que ele é diferente do vazio, essa condição aqui que eu preciso. Agora, eu preciso verificar que ele é um espaço vetorial, com a soma e a multiplicação herdadas do espaço maior. Bom, mas se vale o item B está dizendo que ele é fechado para a soma, como eu comentei. Então, o item B está me dizendo que ele é fechado para a operação de adição.
E aí valem os axiomas de A1 até A5. Eu não preciso verificar esses axiomas. Por quê? Porque é a mesma soma. É a mesma soma do espaço E. E eu já sei que essa soma satisfaz essas propriedades. Então não tem que ser verificado nada aqui. Então simplesmente eu estou dizendo que ele é fechado, né? Quer dizer, cada par de elementos vai dar uma soma que é um elemento nele. E aí automaticamente vão satisfazer as propriedades que definem o espaço vetorial. E a mesma coisa aqui com a C. Então a C diz que a multiplicação por escalar, né, diz que o espaço é fechado para essa operação, o conjunto é fechado. Então S é fechado para a operação de multiplicação por escalar. E também vale os axiomas de E1 até E3. Só corrigir aqui, que é E3. E eu não preciso provar nada disso aqui. Por quê? Eu só preciso que seja fechado. Porque automaticamente vai valer essa propriedade, porque é a mesma multiplicação por escalar do espaço principal E. Então aqui não tem que ser provado esses axiomas, tá? Então esse teorema é tranquilo e ele facilita muito a nossa vida de verificar que um determinado subconjunto é um subespaço vetorial. Porque eu não tenho que verificar todos os axiomas, não tenho que verificar esses axiomas todos. Então basta verificar o quê? Esses 3 itens. Que o vetor nulo está no conjunto. Então se o vetor nulo não estiver no conjunto, já está fora a chance dele ser um subespaço vetorial. Segundo, que ele é fechado para adição, que é mais simples do que provar os axiomas, e que ele é fechado para multiplicação por escalar, que também é mais simples que provar os axiomas, ok? Bom, então aí fica provado o teorema, e também com isso acabou aqui a aula, onde aqui a gente continua falando sobre espaços vetoriais. Falamos das propriedades imediatas, né, que valem para qualquer tipo de espaço vetorial. A gente viu aqui as listas de alguns exemplos importantes de espaços vetoriais. Eu não verifiquei, né, em cada exemplo que é um espaço vetorial, mas sugiro que vocês verifiquem, né, usando a definição de espaço vetorial, tem que verificar todos aqueles axiomas para cada um dos casos. E aqui a definição de subespaço vetorial com destaque para esse teorema, que é o que na prática a gente vai usar mais quando precisar provar que um subespaço é que um determinado subconjunto é um subespaço. Então isso a gente vai ver no próximo vídeo, como que a gente usa esse teorema para provar que conjuntos são subespaços vetoriais. E aí complementem o que está sendo explicado aqui com o estudo do capítulo 4 do livro texto. E é só, e até o próximo vídeo. Tchau.